Eu ainda estava voltando do banheiro quando o garçom se aproximou. Ele fingiu arrumar os talheres da mesa ao lado, mas sussurrou bem baixinho, só para eu ouvir. Desculpe me intrometer, senhora, mas eu vi a outra senhora ali colocar algo no seu copo enquanto a senhora estava fora. Meu coração disparou. Olhei para a mesa, para o meu copo de vinho tinto, ainda pela metade. Zenilda, a mãe da Amanda, minha futura nora, sorria animada conversando com meu filho. Amanda ria de alguma piada que meu filho tinha contado. Tudo parecia tão normal, tão perfeito. Voltei para a mesa com as pernas bambas, mas mantendo o sorriso no rosto. Sentei na minha cadeira, peguei meu copo e fingi que ia beber. Cláudia, você está bem? Ficou pálida, Zenilda perguntou, com aquela voz cheia de preocupação falsa que eu ainda não sabia reconhecer. Estou ótima, só um pouco tonta com tanta emoção, eu respondi. Então fiz algo que mudaria tudo. Quando Amanda se virou para chamar o garçom, troquei meu copo com o dela. Foram segundos. Ninguém percebeu. 20 minutos se passaram. Estávamos no prato principal quando Amanda começou a ficar estranha. Primeiro ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando focar a visão. Depois, começou a rir, uma risada meio torta, meio sem sentido. Mãe, você trouxe os papéis? Ela perguntou de repente, interrompendo meu filho no meio de uma frase. Zenilda ficou branca. Amanda, querida, vamos falar disso depois, ela disse tentando sorrir, mas eu vi o pânico nos olhos dela. Não, não, tem que ser agora. Você disse que tinha que ser agora. Amanda insistiu, a voz começando a ficar arrastada. O advogado tá esperando. Aquele advogado safado que você prometeu dar 200 mil se a gente conseguir os 2 milhões dela. O restaurante inteiro parecia ter congelado. Você quer saber o que aconteceu depois que minha nora, drogada com o sonífero que era para mim, entregou o plano inteiro da mãe dela na frente de todo mundo? Você quer saber como uma mulher que trabalhou 15 anos como cuidadora de idosos virou milionária da noite para o dia? E como isso despertou a inveja e a ganância de quem eu achava que eram pessoas de bem? Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like, porque essa história vai te fazer repensar quem você realmente pode confiar quando o dinheiro entra na jogada. Vou te contar tudo desde o começo. Meu nome é Cláudia, tenho 68 anos e passei os últimos 15 anos da minha vida cuidando de idosos. Não foi um trabalho que escolhi por acaso. Eu sempre tive paciência, sempre gostei de cuidar das pessoas, de ouvir histórias, de fazer companhia para quem estava sozinho. Trabalhei em várias casas ao longo dos anos, com várias famílias diferentes, mas nada se comparou aos 15 anos que passei com o Dr. Henrique. Ele era um advogado aposentado, um homem brilhante que tinha construído uma carreira sólida ao longo de décadas, acumulado bens, investido com inteligência, mas que chegou aos seus 80 e poucos anos completamente sozinho no mundo. Sem filhos, sem irmãos, sem sobrinhos, sem primos. A família toda já tinha partido antes dele. Quando comecei a trabalhar para ele, o Dr. Henrique estava fragilizado fisicamente, mas ainda lúcido, ainda cheio de histórias para contar, ainda com aquele brilho nos olhos de quem viveu uma vida intensa. Eu cuidava da casa dele, preparava as refeições nas quantidades e horários certos, dava os remédios pontualmente, o levava nas consultas médicas toda semana, organizava os documentos dele, mantinha tudo limpo e em ordem. Mas mais do que isso, eu fazia companhia de verdade. A gente jogava xadrez nas tardes de quinta-feira, assistia o jornal juntos todas as noites. Ele me contava casos interessantes dos tribunais onde trabalhou. Eu contava sobre o meu dia, sobre as coisas que via na rua. Com o tempo, sem perceber, a gente virou uma família de dois. Ele dizia que eu era a filha que ele nunca teve a chance de criar. Eu tratava ele com o carinho e o respeito que ele merecia, como se fosse da minha própria família. 15 anos se passaram assim, em uma rotina tranquila, previsível, cheia de respeito mútuo e afeto verdadeiro. Quando o Dr. Henrique faleceu, dormindo na cama dele, sem sofrimento, sem dor, eu chorei durante dias, como se tivesse perdido alguém do meu sangue de verdade. Fui ao velório, fiquei do lado do caixão dele por horas. Fui ao enterro debaixo de chuva, fiquei de luto genuíno. Nunca, em nenhum momento, imaginei que 3 semanas depois daquele enterro, eu estaria sentada no escritório elegante do advogado dele,
numa sala com estantes cheias de livros jurídicos, ouvindo a leitura formal do testamento. E quando ouvi as palavras, achei que tinha entendido errado. 2 milhões de reais. Ele tinha deixado tudo para mim. A casa onde ele morava, as aplicações financeiras que ele tinha acumulado ao longo da vida, os investimentos em renda fixa, as ações, os títulos do tesouro. Tudo. Cada centavo. Eu não acreditei quando ouvi pela primeira vez. Tive que pedir para o advogado repetir as palavras, letra por letra, número por número. 2 milhões de reais. Eu, que sempre vivi apenas do meu salário de cuidadora, que nunca tive luxo de nenhum tipo, que morava num apartamento alugado simples de 2 quartos num bairro classe média, tinha acabado de me tornar milionária aos 68 anos de idade. A notícia se espalhou pela cidade com uma velocidade impressionante. Cidade pequena é assim. Todo mundo fica sabendo de tudo em questão de horas. A cuidadora humilde tinha herdado uma fortuna. Meu filho ficou genuinamente feliz por mim quando contei para ele. Ele trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção. Sempre foi um rapaz honesto, trabalhador, de caráter. Quando contei a notícia para ele, ele me abraçou apertado e disse que eu merecia cada centavo, que tinha cuidado do Dr. Henrique com tanto amor e dedicação que essa era a recompensa justa pelo meu trabalho. A Amanda, minha futura nora, também pareceu genuinamente feliz pela notícia. Ela e meu filho estavam noivos havia 6 meses, planejando o casamento para o final do ano. Amanda trabalhava como secretária numa clínica veterinária. Era uma moça sempre simpática, sempre educada comigo, sempre gentil. E a mãe dela, a Zenilda, foi a mais efusiva de todas quando soube. Ela apareceu na minha casa no dia seguinte trazendo um buquê enorme de flores. Me abraçou com força. Disse que estava orgulhosa de mim, que eu era um exemplo de mulher trabalhadora e honesta. Zenilda sempre foi muito próxima de mim desde que meu filho começou a namorar a Amanda. A gente tinha jantares em família pelo menos 2 vezes por mês. Trocava receitas de bolo, ela me dava conselhos sobre decoração da casa, sobre como economizar nas compras do mês. Dizia que, como ela tinha tido uma empresa de importação no passado, entendia de finanças e de negócios. Tudo parecia tão verdadeiro, tão sincero, tão genuíno. Foi a própria Zenilda quem sugeriu o jantar de comemoração. Cláudia, você precisa celebrar essa conquista. Vamos num restaurante bem chique, bem elegante. É por minha conta. Você merece comemorar. Ela insistiu tanto, com tanto entusiasmo, que acabei aceitando o convite. Marcamos para o sábado seguinte da semana, no restaurante Le Jardin, o mais caro e sofisticado da cidade inteira, aquele que eu só tinha passado na frente de carro e nunca imaginei que um dia entraria. Durante toda aquela semana, Zenilda começou a tocar no assunto de me ajudar a administrar o dinheiro da herança. Cláudia, você é uma mulher inteligente e capaz, mas 2 milhões de reais é muita responsabilidade para qualquer pessoa. Eu conheço um advogado excelente, muito competente, que pode te orientar sobre investimentos seguros e rentáveis. A gente pode conversar sobre isso no jantar de sábado, sem nenhuma pressão. Eu achei um pouco estranho na época, mas pensei que era apenas cuidado genuíno, preocupação de uma amiga. Como eu estava errada. O sábado chegou e eu estava nervosa de um jeito que não sentia há anos. Não pelo jantar em si, mas porque aquele restaurante era intimidador só de olhar de fora. Chamava-se Le Jardin. Ficava numa das áreas mais nobres da cidade inteira, com vista privilegiada para o lago, jardins bem cuidados na entrada, mesas com toalhas brancas de linho importado, garçons de colete e gravata borboleta. Eu nunca tinha estado num lugar daqueles na minha vida inteira. Me arrumei com o melhor vestido que tinha no guarda-roupa. Um azul marinho simples, mas elegante, passei um batom cor-de-rosa claro, prendi o cabelo num coque baixo, coloquei os brincos de pérola que ganhei de aniversário anos atrás. Quando olhei no espelho antes de sair, ainda via a mesma Cláudia de sempre. A cuidadora de idosos, a mulher simples que acordava cedo e trabalhava duro. Mas agora, essa mulher simples tinha 2 milhões de reais no banco. Era surreal. Meu filho passou na minha casa para me buscar pontualmente às 7 da noite. Ele estava muito bem arrumado, de camisa social azul clara bem passada, calça social preta, sapato engraxado, cabelo penteado com gel. Estava dirigindo o carro dele, um sedã já com seus bons anos de uso, mas sempre bem cuidado e limpo.
Mãe, a senhora está linda demais, ele disse sorrindo quando abri a porta. Estou nervosa, filho. Nunca fui num lugar tão chique assim. Relaxa, mãe. É só um jantar como qualquer outro. A Zenilda fez questão absoluta de pagar tudo. Ela está super animada com essa comemoração. Ela é muito generosa mesmo, eu disse, ainda sem saber de nada. Chegamos ao restaurante e Amanda já estava na entrada principal, esperando por nós. Ela usava um vestido vermelho bem justo, decote ousado, salto alto preto, maquiagem bem feita com batom vermelho combinando. Estava impecável. Me abraçou com aquele entusiasmo todo exagerado que eu achava genuíno na época. Sogra querida, que elegante a senhora está. Vamos entrar logo, minha mãe já está na mesa esperando a gente. Ela chegou mais cedo para garantir a melhor mesa do restaurante. Entramos pela porta principal e o restaurante era exatamente tudo aquilo que eu imaginava, e mais um pouco. Lustres enormes de cristal pendendo do teto alto, música ambiente suave e sofisticada tocando baixinho, cheiro incrível de comida cara e bem preparada, garçons circulando discretamente entre as mesas. Zenilda estava sentada numa mesa redonda perfeita, perto da janela enorme com vista para o lago iluminado, acenando animadamente para a gente, com um sorriso radiante no rosto. Ela usava um vestido bege elegante, com um colar grosso de pérolas no pescoço, cabelo loiro preso num coque alto bem elaborado, maquiagem impecável. Parecia uma dama da alta sociedade. Quando nos aproximamos da mesa, ela se levantou rapidamente e me abraçou com força, apertado mesmo. Cláudia, minha querida amiga, você merece tudo isso aqui e muito, muito mais. Estou tão feliz por você. Sentamos todos ao redor da mesa. Zenilda pegou a carta de vinhos pesada como se fosse uma especialista experiente no assunto, virando as páginas com familiaridade. Vamos pedir um vinho bem especial para essa ocasião tão importante. Garçom, por favor, traga aquele Malbec argentino excepcional, o Safra de 2015 que fica na adega climatizada. O garçom, um rapaz jovem de uns 25 anos, magro, de óculos de grau, anotou tudo com atenção e saiu discretamente. Meu filho estava animado, conversando com a Amanda sobre as opções do cardápio, rindo de alguma piada interna entre eles, completamente relaxado e feliz. Eu tentava me soltar e aproveitar o momento, mas algo inexplicável no jeito que Zenilda me olhava de vez em quando me deixava levemente desconfortável. Era um olhar meio estudado, meio calculado, como se ela estivesse medindo cada palavra antes de falar. Então, Cláudia querida, já teve tempo de pensar no que pretende fazer com toda essa herança maravilhosa? Ela perguntou, sorrindo largo. Ainda não tive muito tempo para pensar direito sobre isso, Zenilda. Tudo aconteceu tão rápido que ainda estou processando. Pois é exatamente por isso mesmo que eu trouxe uma sugestão bem pensada para você. Você sabe que eu tive uma empresa grande de importação de utilidades domésticas durante muitos anos, não sabe? Eu entendo bastante de investimentos seguros, de aplicações rentáveis, de como proteger patrimônio, e conheço um advogado absolutamente excelente que pode te ajudar a organizar tudo isso da melhor forma possível. Que tipo de organização você está falando exatamente? Perguntei com curiosidade genuína. Bem, existem várias maneiras inteligentes e completamente legais de você garantir que esse dinheiro todo renda cada vez mais, que fique bem protegido de impostos abusivos do governo. Essas questões técnicas complicadas que a gente que não entende acaba pagando mais do que deveria. O Dr. Renato, esse advogado que mencionei, ele é especialista absoluto nisso tudo. Inclusive, eu comentei brevemente sobre o seu caso com ele semana passada e ele ficou muito interessado em poder te ajudar. Meu filho interrompeu a conversa naquele momento. Mãe, sinceramente pode ser uma boa ideia mesmo. A Zenilda tem bastante experiência com essas coisas de negócios e finanças. Amanda concordou imediatamente, balançando a cabeça com entusiasmo. É verdade mesmo, sogra. Minha mãe sempre foi extremamente boa com dinheiro e investimentos. Ela pode te orientar muito bem. Eu respirei fundo, pensando bem antes de responder. Eu agradeço muito a preocupação de todos, mas vou com bastante calma nessa parte. Quero entender tudo muito bem antes de tomar qualquer decisão importante. Zenilda forçou um sorriso que não chegou completamente nos olhos dela.
Claro, claro, sem pressão nenhuma, querida. Mas olha, o Dr. Renato está disponível até para fazer uma consultoria inicial completamente gratuita, só para você conhecer o trabalho dele e tirar todas as suas dúvidas. O vinho chegou naquele momento. O garçom serviu um pouco para Zenilda provar primeiro, ela fingiu analisar a cor contra a luz, girou a taça, cheirou, tomou um gole pequeno e aprovou com um aceno de cabeça. Ele serviu todas as taças. Zenilda levantou a dela no ar. Um brinde muito especial a Cláudia, a mulher extraordinária que dedicou 15 anos inteiros cuidando de quem precisava com tanto amor e dedicação, e agora foi justamente recompensada exatamente como merecia. Todos brindamos. Batemos as taças com delicadeza. Bebi um gole do vinho, e estava realmente bom, encorpado, suave, completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha experimentado antes na vida. Pegamos os cardápios enormes para escolher a comida. Eu escolhi um risoto cremoso de fungo que parecia delicioso pela descrição. Meu filho pediu um salmão grelhado com legumes assados. Amanda escolheu uma massa sofisticada com frutos do mar frescos. Zenilda pediu um filé mignon ao molho madeira com batatas rústicas. Enquanto esperávamos a comida chegar, Zenilda começou a contar histórias elaboradas sobre a época dourada em que tinha a empresa de importação. Eu importava utensílios domésticos de alta qualidade diretamente da China. No auge do negócio, cheguei a ter 15 funcionários trabalhando para mim, escritório grande alugado em São Paulo, participava de feiras internacionais. Mas você sabe como é o Brasil? A concorrência desleal aumentou absurdamente. Os impostos ficaram completamente impossíveis de pagar. Acabei tendo que fechar tudo. Mas aprendi muitíssimo sobre mercado financeiro, sobre como fazer o dinheiro trabalhar inteligentemente para você, ao invés de ficar parado perdendo valor. E agora você trabalha com o que exatamente? Perguntei com interesse. Atualmente faço consultoria financeira esporádica, ajudo algumas amigas próximas com investimentos menores, organização de patrimônio familiar, nada muito formal ou oficial, mas toda a experiência e conhecimento que acumulei ao longo dos anos ficou comigo. O jantar finalmente foi servido com pompa. Estava absolutamente delicioso, muito melhor do que eu imaginava. Conversamos sobre vários assuntos aleatórios e descontraídos. Meu filho contou casos engraçados que aconteciam na loja de materiais de construção. Amanda falou animada sobre os preparativos lentos do casamento deles, as dúvidas sobre decoração, sobre o vestido. Tudo parecia completamente normal, uma celebração familiar tranquila e feliz. Até que meu celular começou a tocar insistentemente dentro da bolsa. Era minha vizinha de apartamento, a dona Marta, ligando. Pedi licença educadamente para todos e saí da mesa para atender no corredor mais silencioso perto dos banheiros, onde o barulho do restaurante não atrapalhava. Alô, dona Marta? Oi, Cláudia. Desculpe incomodar no sábado à noite, mas o porteiro deixou uma encomenda grande para você na portaria. Eu vi quando estava saindo e achei melhor avisar para você não esquecer de pegar quando voltar. Obrigada por avisar. Eu pego quando chegar em casa. Fiquei talvez 3 ou 4 minutos no máximo no telefone, conversando amenidades com a dona Marta, que sempre foi muito falante. Quando finalmente desliguei e estava começando a voltar para a mesa, o garçom que tinha servido nosso vinho se aproximou discretamente de mim. Ele olhou rapidamente para os lados, verificando se ninguém estava prestando atenção, e sussurrou bem baixinho, só para eu conseguir ouvir. Desculpe muito me intrometer assim, senhora, mas eu preciso te contar uma coisa séria. Eu vi claramente a outra senhora ali da sua mesa, a de vestido bege com o colar de pérolas, colocar algo estranho no seu copo de vinho enquanto a senhora estava aqui fora atendendo o telefone. Senti como se o chão inteiro tivesse sumido debaixo dos meus pés de repente. Meu coração disparou violentamente. Você tem certeza absoluta do que está dizendo? Tenho certeza completa, senhora. Ela olhou em volta verificando se ninguém estava vendo. Tirou um envelope bem pequeno de dentro da bolsa dela, despejou um pó branco no seu copo de vinho e mexeu rapidinho com o dedo para dissolver. Achei extremamente estranho e perigoso. Achei que era minha obrigação te avisar imediatamente. Meu coração estava batendo tão absurdamente forte que eu conseguia ouvir o som pulsando nos meus ouvidos. Muito obrigada. Obrigada mesmo por ter me avisado. Você pode ter me salvado. Voltei para a mesa caminhando devagar, controlando a respiração,
tentando manter a expressão facial completamente normal. Minhas mãos estavam tremendo visivelmente, mas forcei o melhor sorriso que consegui produzir naquele momento. Zenilda me olhou com aquela preocupação completamente teatral e falsa. Cláudia, querida, você está bem? Ficou meio pálida. Aconteceu alguma coisa? Estou perfeitamente bem, só um pouco tonta com tanta emoção de tudo isso. Menti, olhando diretamente nos olhos dela. Sentei na minha cadeira e olhei fixamente para o meu copo de vinho. O líquido vermelho escuro estava ali, aparentemente inocente, esperando pacientemente. Olhei disfarçadamente para Zenilda. Ela sorria tranquilamente. Olhei para Amanda. Ela também sorria, conversando animada. Meu filho mastigava o salmão dele completamente tranquilo, totalmente alheio a absolutamente tudo que estava acontecendo. Meu cérebro começou a trabalhar em velocidade máxima. Se o garçom estava falando a verdade, e eu absolutamente não tinha nenhum motivo sequer para duvidar dele, a Zenilda tinha acabado de colocar alguma droga no meu vinho. Mas por que exatamente ela faria uma coisa absurda dessas? O que ela queria de mim? Então, tudo começou a fazer sentido perfeito na minha cabeça, como peças de quebra-cabeça se encaixando. Os papéis que ela mencionou, o advogado que ela tanto insistiu, a insistência exagerada em me ajudar com o dinheiro. Ela queria me drogar completamente, fazer com que eu ficasse incapaz de reagir ou pensar direito, me fazer assinar algum documento transferindo o dinheiro, entregar minha herança inteira para ela. A raiva começou a subir dentro de mim como lava fervendo de um vulcão. Mas eu precisava de provas concretas, precisava ter certeza absoluta, precisava que elas se entregassem sozinhas. Amanda se virou completamente de costas para mim naquele exato momento para chamar o garçom e pedir mais água com gás gelada para a mesa. Naquele segundo preciso, troquei meu copo de vinho com o dela que estava na frente do lugar dela. Foi extremamente rápido, coisa de 2 segundos no máximo. Ninguém viu absolutamente nada. Quando Amanda voltou a se sentar normalmente, ela pegou o que agora era tecnicamente o meu copo, o copo que tinha sido adulterado com a droga, e bebeu um gole grande e generoso, sem desconfiar de absolutamente nada. Eu peguei calmamente o copo dela, completamente limpo e seguro, e bebi tranquilamente. Zenilda estava completamente distraída naquele momento, olhando o cardápio pesado de sobremesas com atenção. Vocês vão querer sobremesa? Eles têm um petit gâteau absolutamente divino aqui. Vi várias mesas pedindo. Meu filho aceitou animado a sugestão. Eu também aceitei educadamente. Amanda pediu um tiramisu italiano. Zenilda pediu um cheesecake de frutas vermelhas. Os minutos começaram a passar lentamente, cada segundo parecendo durar uma eternidade. Eu fingia absoluta normalidade, conversando, sorrindo, comendo, mas observava Amanda com extrema atenção disfarçada o tempo inteiro. 5 minutos se passaram, 10 minutos, 15 minutos completos, 20 minutos exatos. Foi precisamente no 20º minuto que Amanda começou visivelmente a mudar. Primeiro ela piscou os olhos várias vezes seguidas rapidamente, como se estivesse com séria dificuldade para focar a visão. Depois passou a mão na testa suada. Está muito quente aqui dentro ou é impressão só minha? Meu filho perguntou imediatamente preocupado com ela. Você está bem, amor? Quer que eu peça para ligar o ar-condicionado? Estou sim. Só meio tonta assim, estranha. Ela bebeu água gelada rapidamente. Respirou fundo várias vezes tentando se recuperar. Zenilda olhou rapidamente para mim, depois olhou para a filha dela. Eu vi claramente um lampejo intenso de pânico puro, cruzando os olhos dela por uma fração de segundo, mas ela disfarçou muito rápido. Deve ser o vinho, querida. Você bebeu rápido demais e de estômago meio vazio. Não é o vinho, não. É outra coisa. Eu tô me sentindo muito estranha mesmo. Muito... Amanda começou a rir de repente. Uma risada estranha, baixa, meio torta, completamente sem motivo nenhum aparente. Meu filho franziu a testa confuso. Amanda, o que foi? Por que você está rindo? Nada não. É que é tão engraçado. Tudo isso aqui, o plano todo, é muito engraçado. A voz dela estava ficando visivelmente arrastada, pastosa, enrolada. Zenilda ficou visivelmente tensa na cadeira. Eu podia ver perfeitamente o desespero começando rapidamente a tomar conta total dela.
Ela tentou desesperadamente desviar o assunto para qualquer outra coisa. Gente, vamos logo pedir a conta? Acho sinceramente que a Amanda precisa urgentemente de um pouco de ar fresco lá fora. Mas Amanda continuou falando, cada vez mais alto. Não, não, mãe. A gente tem que falar disso agora mesmo. A gente combinou direitinho. Tinha que ser hoje. Os papéis! Você trouxe os papéis que a gente combinou? Meu filho olhou completamente confuso para todo mundo. Que papéis? Do que vocês estão falando? Zenilda forçou uma risada extremamente nervosa e artificial. Amanda, filha, você está totalmente confusa, querida. Vamos embora agora. Mas Amanda absolutamente não parava de falar. Ela olhou diretamente para mim com os olhos completamente vidrados, desfocados, e falou alto. Sogra, você é tão boba, tão ingênua, tão inocente. Você realmente acha que a gente ia deixar você ficar com tudo aquilo sozinha? Com 2 milhões inteiros? Você acha mesmo? Meu filho se levantou bruscamente da cadeira, derrubando o guardanapo no chão. Amanda, o que diabos você está dizendo agora? A verdade! Ela praticamente gritou bem alto, e várias pessoas nas mesas ao redor viraram para olhar curiosas. A verdade pura que minha mãe não tem coragem nenhuma de falar. Ela está completamente falida. Deve um monte absurdo de dinheiro para todo mundo. Agiotas perigosos ligando todo santo dia ameaçando. E aí do nada aparece você. Ela apontou o dedo trêmulo diretamente para mim, bamboleando perigosamente na cadeira. Você, a simples cuidadora, a empregada com 2 milhões de reais. 2 milhões inteiros que, na verdade, deviam ser todos nossos de direito. Zenilda tentou desesperadamente segurar o braço da filha com força. Amanda, pelo amor de Deus, cala essa boca agora. Você não sabe o que está falando. Você está delirando. Eu sei perfeitamente tudo. Eu sei de cada detalhe. A gente planejou tudo direitinho. A gente ia fazer ela assinar os papéis todos. O doutor Renato Safado ia fazer ela transferir tudo. Você prometeu exatamente 200 mil reais para ele. E a gente ia ficar com todo o resto, 1.800.000 completos, para pagar todas as suas dívidas enormes, para a gente finalmente viver bem, com conforto. O restaurante inteiro estava olhando agora, em silêncio absoluto. Até a música ambiente tinha parado. Meu filho estava completamente branco, boquiaberto, em choque total. Eu estava perfeitamente quieta, sentada, calma, assistindo tudo desmoronar exatamente como planejei. Você colocou o sonífero no copo dela, mãe? Você mesma colocou com suas próprias mãos. Eu vi tudo. E agora ela não está drogada. Quem está completamente drogada sou eu. Você trocou os copos. Você errou tudo. Você é uma incompetente, uma idiota completa. Amanda começou a chorar e rir histericamente ao mesmo tempo, completamente fora de qualquer controle. Zenilda estava em pânico total, absoluto. Ela olhou diretamente para mim e finalmente viu nos meus olhos que eu sabia de absolutamente tudo, que eu sempre soube desde o começo, que eu tinha trocado os copos de propósito. Você sabia desde o começo, ela sussurrou horrorizada. Eu me levantei calmamente da cadeira, peguei meu celular da bolsa com mãos firmes e disquei 190. Alô, polícia? Preciso reportar urgentemente uma tentativa clara de envenenamento. Meu filho olhou para mim, depois para Amanda completamente dopada, depois para Zenilda em pânico. Ele entendeu absolutamente tudo naquele momento exato. A mulher que ele amava profundamente tinha acabado de tentar drogar a própria mãe dele, para roubar dinheiro. A futura sogra dele, a mulher em quem ele tinha confiado completamente, tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Ele pegou o celular dele também, com mãos trêmulas. Eu confirmo tudo. Minha noiva e minha sogra tentaram envenenar minha mãe. Estamos no restaurante Le Jardin. Por favor, venham o mais rápido possível. Parte 3, 6. 500 palavras exatas. Zenilda tentou desesperadamente se levantar da cadeira, mas o gerente do restaurante já tinha sido avisado pelo garçom, que me alertou e veio correndo rapidamente até nossa mesa, bloqueando completamente a saída dela. Ninguém sai daqui até a polícia chegar e esclarecer toda essa situação, ele disse com voz firme e autoritária. Amanda estava praticamente desmaiada na cadeira agora,
a cabeça pendendo para o lado, babando, murmurando coisas completamente sem sentido algum, totalmente fora de controle do próprio corpo. Zenilda simplesmente caiu sentada de volta na cadeira, toda aquela máscara cuidadosamente construída de mulher sofisticada e bem-sucedida, completamente destruída em questão de minutos. Ela não era nada daquilo que fingia ser. Era apenas uma pessoa extremamente desesperada, absurdamente endividada, que achou que podia facilmente se aproveitar de mim por eu ser simples e humilde. As pessoas em todas as mesas ao redor comentavam em voz baixa entre si, algumas tirando fotos discretamente com os celulares, outras apenas observando boquiabertas todo aquele escândalo se desenrolando ao vivo. A polícia militar chegou em menos de 10 minutos. 2 policiais fardados, um homem alto e forte de uns 40 anos e uma mulher séria de uns 35 anos. Eles ouviram atentamente meu relato completo desde o início. Depois, ouviram o relato extremamente importante do garçom, que tinha presenciado Zenilda colocando a substância no meu copo, pegaram cuidadosamente o copo com os restos do vinho adulterado, como evidência crucial para a análise posterior no laboratório. Chamaram imediatamente uma ambulância do SAMU para Amanda, que precisava urgentemente de atendimento médico profissional imediato para tratar a intoxicação pela droga. Zenilda foi algemada ali mesmo, na frente de todo mundo. Ela não resistiu absolutamente nada. Não tentou fugir, não gritou, não esperneou. Só chorava copiosamente, repetindo sem parar como um disco quebrado. Eu não tive escolha nenhuma. Eu devia muito dinheiro. Eles iam me matar, iam machucar minha filha. Eu não tive escolha. Eu estava desesperada. Era a única saída. Mas ela teve escolha sim. Ela sempre teve. A ambulância chegou rapidamente com sirenes ligadas e levou Amanda ainda inconsciente em uma maca. Zenilda foi colocada dentro da viatura policial e levada direto para a delegacia central. Meu filho estava parado ao meu lado, completamente abraçado comigo, visivelmente em choque profundo com tudo aquilo. Seu corpo tremia levemente. Mãe, eu juro por Deus que não sabia de absolutamente nada disso. Eu juro pela minha vida. Eu sei perfeitamente, filho. Eu sempre soube que você não tinha envolvimento nenhum nisso tudo. Saímos finalmente do restaurante e já passava das 11 da noite. A conta tinha sido completamente esquecida no meio de todo aquele caos absurdo. O gerente disse que o jantar estava inteiramente por conta da casa, pediu desculpas formais pelo ocorrido dentro do estabelecimento dele, ofereceu total cooperação com as investigações. Fomos para casa em silêncio absoluto, pesado, sufocante. Meu filho me deixou na porta do prédio. Ele estava visivelmente destruído emocionalmente. Os olhos vermelhos, as mãos ainda tremendo. Eu vou terminar definitivamente com ela, mãe. Mesmo que ela alegue que não sabia exatamente de todos os detalhes, ela confessou ali na frente de todo mundo. Ela era cúmplice consciente. Ela sabia do plano desde o início. Faz exatamente o que seu coração mandar, filho, mas nunca, jamais, aceita desrespeito comigo. Nunca na sua vida. Nunca, mãe. Eu prometo solenemente. Você é minha prioridade sempre. Ele me beijou carinhosamente na testa e foi embora dirigindo devagar. Entrei no apartamento vazio e silencioso. Sentei no sofá da sala sem nem acender todas as luzes. E, finalmente, permiti que as lágrimas represadas caíssem livremente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza profunda ou autopiedade. Eram lágrimas de puro alívio. Porque eu tinha escapado por muito pouco. Porque aquele garçom anônimo tinha sido honesto o suficiente para me avisar do perigo. Porque eu tinha tido a presença de espírito necessária para trocar os copos rapidamente. E principalmente porque, no final de tudo, meu filho tinha ficado completamente do meu lado sem hesitar um segundo. Mas eu sabia muito bem que a história não terminava simplesmente ali naquela noite. Nos dias e semanas seguintes, muita coisa ainda iria acontecer. Coisas que eu jamais imaginei viver. Coisas que mudariam tudo novamente. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, acordei com o telefone fixo tocando insistentemente sem parar. Eram jornalistas de vários veículos diferentes. A notícia completa do que tinha acontecido no Le Jardin tinha se espalhado pela cidade inteira como fogo em mato seco.
Afinal, não era todo dia que uma tentativa de envenenamento acontecia num restaurante chique e sofisticado, com a nora sendo acidentalmente dopada no lugar da sogra que era o alvo original. Era sensacional demais para não viralizar. Desliguei o telefone da tomada completamente. Não queria falar com absolutamente ninguém da imprensa. Precisava desesperadamente de silêncio e paz para processar tudo aquilo sozinha. Mas o silêncio desejado durou muito pouco tempo. Às 9 horas em ponto da manhã, a campainha do apartamento tocou insistentemente. Era meu filho. Ele tinha olheiras profundas e escuras, a barba completamente por fazer, roupas amarrotadas, como se tivesse dormido com elas. Parecia visivelmente que não tinha pregado o olho a noite inteira. Entra, filho. Você está com uma cara péssima. Ele entrou arrastando os pés e se jogou pesadamente no sofá da sala. Ficou em silêncio absoluto por um tempo bem longo, apenas olhando fixamente para o chão sem foco. Depois, finalmente falou com voz rouca. Fui no hospital ontem à noite, mãe. Fiquei lá até tarde esperando. A Amanda finalmente acordou lá pelas 3 da madrugada. Meu coração apertou forte dentro do peito. E o que exatamente ela disse para você? Ela confirmou absolutamente tudo nos mínimos detalhes, mãe. Disse chorando que a Zenilda planejou tudo meticulosamente há várias semanas, desde o exato dia que a senhora oficialmente recebeu a herança do Dr. Henrique. A Zenilda estava completamente desesperada porque acumulou uma dívida gigantesca de R$ 400 mil com agiotas perigosos. Ela tinha pegado vários empréstimos enormes para tentar desesperadamente salvar a empresa falida dela e simplesmente não conseguiu pagar absolutamente nada de volta. Os caras estavam ameaçando ela diariamente por telefone, ameaçando a família toda, dizendo que iam machucar todo mundo. Ela estava em pânico total. E a Amanda sabia conscientemente de tudo isso desde o início? Perguntei, já sabendo a resposta. Sabia perfeitamente de cada detalhe, mãe. A Zenilda contou toda a situação para ela e ofereceu uma proposta criminosa. Se elas duas conseguissem de alguma forma pegar todo o dinheiro da senhora, pagariam completamente as dívidas enormes e ainda sobrariam exatamente R$ 1.400.000 limpos para dividirem entre elas duas. A Amanda topou a proposta imediatamente, porque ela também estava seriamente endividada. Cartão de crédito no limite máximo, empréstimos pessoais atrasados, carnês vencidos, essas coisas todas. Elas acharam sinceramente que era a solução perfeita para todos os problemas financeiros delas. Eu respirei extremamente fundo tentando controlar a raiva crescente. E esse tal de Dr. Renato? Esse advogado corrupto envolvido? A polícia já prendeu ele ontem mesmo à noite, mãe. Ele confessou tudo rapidamente durante o interrogatório. Disse que elaborou um documento completamente falso de doação de bens. A Zenilda planejava fazer a senhora assinar aquilo, dizendo que era apenas uma procuração simples e inofensiva para facilitar investimentos. Mas, na verdade, o documento era uma transferência total e irrevogável de todos os bens para o nome dela. R$ 200 mil de pagamento garantido para ele, todo o resto dividido entre ela e a Amanda. Tudo friamente planejado nos mínimos detalhes. Senti uma náusea forte subindo. Pensar que eu tinha genuinamente confiado naquela mulher terrível, que tinha jantado várias vezes na casa dela, que tinha tratado ela carinhosamente, como se fosse família verdadeira, que tinha acreditado nas palavras e sorrisos falsos dela. Mãe, eu terminei definitivamente. Falei claramente para a Amanda que estava tudo completamente acabado entre nós, que eu simplesmente não conseguia mais olhar para o rosto dela sem sentir nojo profundo. Ela chorou desesperadamente, implorou perdão de joelhos, disse que estava financeiramente desesperada, que nunca imaginaram que o plano daria tão errado assim. Mas eu não aceitei desculpa nenhuma. Não existe desculpa possível para o que ela conscientemente fez com a senhora, com a minha própria mãe. Eu segurei a mão grande e trêmula do meu filho com força. Você fez exatamente a coisa certa, filho. Tenho muito orgulho de você. Eu sei que fiz, mãe, mas dói horrivelmente mesmo assim. Eu amava sinceramente aquela mulher. A gente estava planejando o casamento inteiro, escolhendo convites, padrinhos, buffet, e descobrir que ela era capaz de uma coisa tão terrível assim, que ela via a senhora como um alvo fácil para roubar. Isso me destruiu completamente por dentro. Você vai superar isso com o tempo, filho, e vai encontrar alguém verdadeiro, alguém que realmente te mereça e respeite sua família.
Ele ficou no apartamento mais algum tempo. Bebemos café forte juntos, conversamos longamente sobre vários assuntos completamente aleatórios, apenas para aliviar um pouco a tensão insuportável. Quando ele finalmente saiu, eu me senti completamente exausta física e emocionalmente. Na terça-feira pela manhã, recebi uma ligação oficial da Delegacia de Polícia Civil. Era a delegada pessoalmente responsável pelo caso todo, doutora Mariana Campos. Ela pediu educadamente para eu comparecer até lá para dar mais detalhes complementares do meu depoimento formal. Fui de táxi porque meu filho estava trabalhando e eu nunca aprendi a dirigir na vida. A delegacia era um prédio antigo e mal cuidado, com cheiro forte de mofo impregnado, paredes descascadas e manchadas de umidade. A delegada Mariana era uma mulher aparentando seus 50 anos bem vividos, cabelo curto grisalho bem cortado, óculos grossos de grau, postura extremamente séria e profissional. Ela me recebeu pessoalmente numa sala pequena e abafada, com apenas uma mesa velha de metal e 2 cadeiras desconfortáveis. Dona Cláudia, muito obrigada por comparecer hoje. Preciso que a senhora me conte absolutamente tudo desde o início, com o máximo de detalhes possíveis. Repeti pacientemente a história completa mais uma vez. O jantar de comemoração, o garçom me avisando, a troca rápida dos copos, as confissões delirantes da Amanda sob efeito da droga. A delegada anotava absolutamente tudo meticulosamente, num caderno pautado. A senhora teve sorte absurda mesmo, Dona Cláudia. O sonífero específico que a Zenilda usou era zolpidem farmacêutico em dose perigosamente alta, muito acima da terapêutica. Se a senhora realmente tivesse ingerido aquilo, teria ficado totalmente incapaz de reagir ou pensar direito por várias horas. Elas teriam conseguido facilmente fazer a senhora assinar literalmente qualquer coisa que colocassem na sua frente. E agora, doutora? O que exatamente vai acontecer com elas todas? A Zenilda está presa preventivamente na penitenciária feminina. Foi formalmente autuada por tentativa qualificada de estelionato, adulteração criminosa de alimento e bebida, formação de quadrilha e associação criminosa. Ela pode pegar facilmente de 6 a 12 anos de prisão, dependendo do julgamento. O advogado Renato também está preso preventivamente. A Amanda conseguiu prisão domiciliar monitorada, porque precisou de internação hospitalar prolongada por causa da intoxicação. Ela vai responder criminalmente pelos mesmos crimes exatos, porém como cúmplice. Pode pegar menos tempo total que a mãe, mas vai responder criminalmente sim. E todas as dívidas gigantescas que a Zenilda acumulou? Isso infelizmente é problema exclusivo dela resolver. Os agiotas que faziam as cobranças violentas também estão sendo investigados paralelamente. A gente já identificou e prendeu 3 deles até agora. Vão responder por crime de agiotagem, extorsão e ameaça. A Zenilda vai ter que pagar legalmente o que deve de forma absolutamente legal, se é que ela ainda tem algum recurso sobrando. Se não tiver recursos nenhum, vai responder normalmente na Justiça Civil Comum e ter os bens penhorados. Saí da delegacia sentindo um misto contraditório de alívio profundo e tristeza imensa. Alívio porque a justiça estava finalmente sendo feita adequadamente. Tristeza porque tudo aquilo era tão completamente desnecessário e evitável. Se a Zenilda tivesse simplesmente vindo conversar honestamente comigo, pedido ajuda de forma sincera e direta, explicado a situação desesperadora, talvez eu até tivesse considerado seriamente ajudar ela de alguma forma. Não com 1 milhão inteiro, obviamente, mas talvez com 50 mil, 100 mil, alguma coisa razoável. Mas ela deliberadamente escolheu o caminho torto da traição, da mentira, do crime, e agora pagaria um preço altíssimo por essa escolha. Na quinta-feira seguinte, recebi uma carta registrada pelo correio. Era da Amanda escrita à mão do hospital, onde ainda estava internada em observação. A letra era visivelmente trêmula e irregular, cheia de borrões de lágrimas secas no papel. Abri e li. Sogra Cláudia, eu sei perfeitamente que não mereço seu perdão de forma alguma. Sei que o que fiz foi absolutamente terrível e imperdoável. Mas preciso desesperadamente te dizer que me arrependo profundamente de tudo. Eu estava completamente desesperada financeiramente, afogada em dívidas sem fim, e minha mãe me convenceu totalmente de que era a única saída viável.
Ela repetiu várias vezes que você nem ia perceber a falta, que você era simples demais e não sabia lidar direito com dinheiro grande, que a gente na verdade estava fazendo um favor, organizando tudo. Eu sei perfeitamente que é uma desculpa patética e esfarrapada. Eu sei que fui extremamente covarde, gananciosa e cruel. Perdi para sempre o homem que eu amava de verdade. Perdi completamente a confiança de absolutamente todo mundo. Perdi totalmente minha dignidade e meu caráter. Só queria sinceramente te dizer que sinto muito de verdade, do fundo do meu coração. Espero genuinamente que você seja muito feliz com sua herança merecida. Você merece cada centavo. Amanda. Rasguei metodicamente a carta em vários pedaços pequenos e joguei tudo diretamente no lixo, sem hesitar um segundo. Não tinha espaço nenhum no meu coração para pena ou compaixão. Ela tinha feito uma escolha consciente e deliberada. Agora estava vivendo as consequências naturais e merecidas dessa escolha. 2 semanas inteiras se passaram lentamente. A cidade aos poucos foi parando de falar obsessivamente sobre o caso. Outras notícias locais mais recentes tomaram o espaço nos jornais e conversas. Eu voltei gradualmente à minha rotina normal, mas agora tudo era completamente diferente. Eu não era mais apenas a Cláudia cuidadora de idosos. Eu era oficialmente a mulher que tinha ficado milionária. A mulher que tinha sido brutalmente traída pela família inteira da nora. A mulher que tinha escapado da armadilha apenas por pura esperteza e sorte. As pessoas me olhavam diferente na rua. Algumas com admiração genuína, outras com inveja mal disfarçada, outras com pena desnecessária. Eu tentava simplesmente ignorar todos os olhares e continuar vivendo. Foi numa tarde ensolarada de sábado, quando eu estava tranquilamente fazendo compras no supermercado do bairro, que algo inesperado e tocante aconteceu. Estava escolhendo frutas frescas na seção de hortifruti quando uma mulher desconhecida se aproximou timidamente de mim. Ela aparentava ter uns 65 anos, cabelo pintado de loiro platinado, roupas extremamente simples, mas muito limpas e bem cuidadas. Desculpa muito te incomodar assim, mas você é a Cláudia, não é? A mulher que trabalhou tantos anos com o Dr. Henrique? Sou sim, respondi cautelosa, sem saber o que esperar. Eu sou a Ivone. Eu trabalhei como cozinheira na casa do Dr. Henrique há muitos anos atrás, bem antes de você começar a trabalhar lá. Quando finalmente soube da herança gigante que ele deixou especificamente para você, fiquei genuinamente tão feliz e emocionada. Porque eu sei perfeitamente que você merecia cada centavo. Você cuidou dele de verdade, com amor e dedicação. Senti um calor reconfortante crescendo no peito. Muito obrigada mesmo, Ivone. Isso significa muito para mim de verdade. E soube também pelo jornal do que aconteceu naquele restaurante chique. Que história absolutamente terrível e chocante. Mas você foi incrivelmente esperta e corajosa. Não deixou elas te passarem para trás de jeito nenhum. Parabéns pela coragem. Conversamos animadamente por alguns minutos. Ela me contou detalhes de quando também tinha sido cuidadora de idosos por décadas, que entendia perfeitamente bem o trabalho árduo e emocional que eu tinha feito fielmente. Quando finalmente nos despedimos com um abraço, eu me senti profundamente validada, porque alguém que não me devia absolutamente nada, que não queria nada de mim, que não tinha interesse nenhum, tinha me reconhecido publicamente e me valorizado. No mês seguinte, o julgamento criminal oficial de Zenilda começou no fórum da cidade. Eu fui formalmente convocada como testemunha principal de acusação. O fórum era um prédio extremamente imponente, com colunas grossas de mármore polido e salas enormes com teto altíssimo. Zenilda estava irreconhecível, sem maquiagem nenhuma, cabelo completamente despenteado e grisalho, roupa laranja simples de presidiária. Ela me olhou rapidamente quando entrei na sala, mas desviou o olhar culpado muito rápido. O juiz era um homem sério de aparentes 60 anos, óculos de grau grosso, voz naturalmente grave e autoritária. Ele pediu formalmente meu depoimento completo. Contei absolutamente tudo de novo, cada detalhe. O garçom foi chamado oficialmente para depor. Ele confirmou firmemente que viu pessoalmente Zenilda colocando uma substância estranha no meu copo. O advogado corrupto Renato também depôs algemado. Ele confessou todo o esquema criminoso detalhadamente. Tentou desesperadamente jogar toda a culpa principal exclusivamente na Zenilda.
mas ficou cristalino que ele era igualmente responsável e cúmplice. Amanda depôs por videoconferência ao vivo, porque ainda estava cumprindo prisão domiciliar. Ela chorou copiosamente, pediu desculpas dramáticas, alegou insistentemente que tinha sido completamente manipulada pela mãe dominadora. Mas o promotor público foi absolutamente implacável com ela. Mostrou dezenas de mensagens detalhadas de WhatsApp entre ela e Zenilda, planejando meticulosamente tudo. Mostrou o histórico completo de pesquisas suspeitas que Amanda tinha feito no Google sobre soníferos potentes e exatamente como usá-los sem deixar rastros. Ela definitivamente não era vítima inocente nenhuma. Era cúmplice totalmente consciente e ativa. O julgamento completo durou 3 dias inteiros extremamente tensos. No final, a sentença foi lida solenemente pelo juiz. Zenilda: 8 anos inteiros de prisão, em regime inicialmente fechado. Advogado: Renato: 6 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. Amanda: 4 anos de prisão, em regime semiaberto, por ser tecnicamente ré-primária e ter colaborado parcialmente com toda a investigação policial. Quando finalmente ouvi a sentença completa sendo lida, senti literalmente um peso gigantesco saindo completamente dos meus ombros cansados. Justiça tinha finalmente sido feita adequadamente. Saí do fórum e respirei o ar fresco e limpo da rua com alívio. Meu filho estava pacientemente me esperando do lado de fora, sentado num banco. E aí, mãe? Como foi? Condenadas. Todas elas. Ele me abraçou apertado com força. Agora finalmente acabou de verdade. Agora sim acabou. A vida foi gradualmente voltando ao normal nos meses seguintes. Eu tinha amigas queridas do tempo em que trabalhava como cuidadora. A gente se reunia semanalmente para jogar baralho, tomar café com bolo, conversar sobre a vida. Elas sabiam detalhadamente da história toda. Me apoiaram incondicionalmente sempre. Nunca me julgaram nem criticaram. Eu tinha meu filho maravilhoso, que vinha religiosamente me visitar toda semana sem falhar, sempre trazendo um bolo caseiro, um presente pequeno, uma história nova do trabalho. E, finalmente, eu tinha paz verdadeira. Paz de consciência limpa, paz de saber que tinha feito a coisa absolutamente certa. Organizei toda a minha vida financeira com responsabilidade. Procurei um consultor financeiro certificado de verdade, de uma instituição bancária grande e séria. Investi a maior parte significativa do dinheiro em aplicações seguras de renda fixa, CDBs, títulos do Tesouro. Separei R$200 mil para viver confortavelmente sem preocupações. Comprei um apartamento pequeno, mas charmoso, completamente quitado, num bairro residencial tranquilo. Mobiliei tudo com muito gosto pessoal, mas sem exageros desnecessários. E separei R$50 mil especificamente para doações beneficentes. Escolhi cuidadosamente 3 instituições merecedoras. Um lar de idosos carente que precisava urgentemente de reformas estruturais, uma ONG maravilhosa que cuidava de crianças abandonadas e um abrigo de animais resgatados que vivia de doações. Fiz todas as doações completamente anônimas. Não queria holofotes nem reconhecimento público. Queria apenas fazer o bem genuíno no mundo.